Cuidado para não achar que amor é amar o que o outro faz por você. Que amor é amar como o outro faz você se sentir. Porque isso não é amor. A gente vive hoje uma pandemia mundial de carência. O que eu tô vendo nos meus atendimentos é um número absurdo de relações por conveniência, por status, das pessoas que deixam as outras em stand-by, né, como step, ficam cozinhando essa pessoa e ficam com outras pessoas, e aí quando não tem ninguém disponível, volta para aquela pessoa, sexo por conveniência. E aí, nesse cenário, as pessoas confundem muito o que é amor. Se você não me conhece ainda, eu sou Alif Diniz, o terapeuta da autolealdade. E a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que é óbvio, não tem problema nenhum você gostar, né, do que a outra pessoa faz por você ou de como ela faz você se sentir. Não tem problema nenhum nisso, porque é óbvio que você vai estar com alguém que faz você se sentir bem e que faz coisas que te agradam. O problema é quando é só isso. Quando não tem mais nada que dá base para essa relação. Ela se resume ao outro, né, fazer coisas que você gosta e você fica ali por conveniência. A gente tem que ser muito realista, porque o que acontece? Numa relação saudável, o outro vai te desagradar. Ele vai fazer coisas que você não gosta. Só que, quando a gente é mais novo e a gente cresce em lares que não são tão construtivos, que é o que acontece com a maior parte de nós, a gente aprende o seguinte, que a gente não pode desagradar. Então a gente cresce fugindo do conflito. E aí a gente passa a acreditar que briga é uma coisa ruim. Que se desentender é uma coisa ruim. E aí quando a gente se desentende, a gente vai para uma coisa extremamente destrutiva. Só que, observa, quando você discorda de alguém, vocês estão tendo a oportunidade de fazer com que as coisas se transformem. Não é sobre quem está certo e quem está errado. É sobre quando vocês entram em comunhão e encontram um meio termo. O que funciona para os dois? Quantas relações hoje são extremamente ruins porque tá bom para um tá na zona de conforto e o outro tá se sentindo muito mal. Aí o que acontece? Passam vários anos, muitas vezes isso é relacionamento duradouro, né? Passam anos e aí alguém comunica, não quero mais estar com você. Aí a outra pessoa fica, mas o que aconteceu? Não vi isso acontecendo. Porque tava negando a realidade. Tava bom para um, mas não tava bom para o outro. E essa pessoa é tão egoísta, ela não olhou para o outro para ver que essa pessoa tava precisando de algum outro tipo de nutrição que não tava tendo nessa relação. Entende o que eu tô falando? Então, assim, quando vocês entram em desacordo, a, o, o que é o saudável de ser feito é conversar para que vocês se realinhem. Não tem, nenhuma relação tem que estar bom só para um lado. Vocês têm que chegar no meio termo. E talvez não seja o que você mais gostaria que fosse, mas é o que vai fazer bem para os dois. Entende o que eu tô falando? Então o que eu tô dizendo para você é que desagradar é o natural numa relação saudável. Vocês vão ter momentos em que vocês vão estar com opiniões diferentes um do outro. E isso é muito bom, porque o que acontece? Vocês não são iguais. Vocês vêm de contextos diferentes, tá? Numa relação, a gente vem de contextos diferentes. Por mais que sejam parecidos, a gente vai ter culturas diferentes, estruturas de pensar. Por quê? Numa relação saudável, você vai ter yin e yang, você vai ter feminino e masculino, né? Então, essas formas de vivenciar, né, a vida, elas são diferentes e elas são complementares. Não tem um melhor que o outro. Então é normal que vocês pensem diferente. Por quê? Porque essa visão diferenciada dos dois complementa para que vocês tenham uma estrutura de vida melhor. Então um ponto não é o outro te desagradar, porque isso vai acontecer naturalmente. Ele não está ali só para te fazer as suas vontades, entende? Nem você está ali para suprir as vontades do outro, ok? O que importa aqui é que quando você está pensando dessa forma, você está condicionando a relação. Ou seja, tem um contexto que faz com que a relação seja possível. Só que, de novo, quando você cresce numa relação de família que não é tão construtiva, por que você não aprende que você não pode desagradar? Porque em algum nível você aprende que o amor ele é condicionado a algo. Ou seja, você aprende que se você tiver determinados comportamentos ou determinadas características, você sente como se seus pais fossem amar menos você.
Sabe aquela criança que ela sente que ela não pode ser ela mesma? Talvez você tenha sido essa criança. Como se algum erro que você pudesse cometer fizesse com seus pais se importassem menos com você, te amassem menos, como se eles fossem te rejeitar. E às vezes isso realmente era um fato. Seus pais te amavam de forma condicionada, ou seja, a verdade é que eles não te amavam de forma genuína, porque o amor é incondicional. O amor saudável, genuíno, não importa o que você faça, a pessoa continua te amando. Entende? E quando você cresce numa casa em que parece que você não é amado por conta de algum comportamento, porque você errou, porque você quebrou um copo, e aí seus pais surtam com você, eles não têm equilíbrio emocional para lidar com você. E eles têm esses comportamentos que te machucam. Você entende que amor é aquilo. E aí você passa a amar de forma condicionada. E aí você vai projetar isso nas suas relações. Isso é muito pesado, isso é duro, né? E aí que você sente que você não pode desagradar e o outro não pode desagradar. E aí você não entra mais em conflito. Isso tudo é aprendido normalmente na infância, tá? Qual é a característica dessa pessoa? Se você é aquela pessoa que sente que quando você era mais novo, você tinha uma essência, uma personalidade, e sua personalidade mudou completamente de uma forma que não te faz bem, porque tudo bem você mudar. Mas quando você pensa que você é tão diferente quando você era criança, tem algo errado. Porque quando você é criança, você tem menos condicionamento da Matrix, do sistema. Ou seja, aquilo ali está um pouco mais próximo da sua essência verdadeira. Isso é autolealdade, né? É você expressar realmente a tua essência verdadeira. Uma pessoa que está muito longe da própria essência, significa que ela se escondeu muito. Ela sentiu que para ser amado, para ser aceito, para ser reconhecido, para ter valor, ela precisava esconder quem ela era. Ela precisava não errar. Ela precisava não ser inadequada. E você vai aprendendo a esconder. A tua personalidade ela fica fragmentada. Aí você faz o quê? Você começa a esconder quem você é dos seus pais. Você é uma pessoa com seus pais, mas você é outra quando você está longe deles. Você começa a mentir, você começa a fazer as coisas escondido. Talvez você tenha sido essa criança, talvez você tenha sido esse adolescente, talvez infelizmente você ainda seja essa pessoa. E quando isso acontece, a gente tem um mecanismo, né, de defesa, de querer agradar aos pais ou querer buscar esse reconhecimento fora. Aí você começa a viver os sonhos dos seus pais, ao invés de você viver os seus, e você começa a querer se provar o seu valor, provar que você merece. Só que, de novo, o amor ele é incondicional, ou seja, você merece ser amado e você é amado, independente do que você faça ou de quem você seja. Você merece amor. Por isso que o amor ela é a coisa mais poderosa que a gente consegue fazer, tá? A coisa mais poderosa que um ser humano ou que qualquer tipo de ser consegue executar. Porque o amor ele não é um sentimento, tá? O amor ele é uma vibração, mas ele também é uma questão de como você se comporta perante a vida. O amor ele é uma atitude ativa, é uma coisa que você faz. Não é uma coisa que você sente, é uma coisa que você faz. O amor ele faz você agir de determinada forma. Entende? Por isso que o amor é a coisa mais poderosa que a gente faz. E por isso que o amor é capaz de curar tudo. Isso aqui é uma grande lição sobre amor, esse vídeo. Porque o amor está totalmente ligado à autolealdade. Quando você é leal a si mesmo, você expressa o amor que você é. Vamos lá. Deus é amor. Você é Deus. Logo, você é amor. Essa é a expressão mais sincera da sua essência. Quando você está agindo a partir do amor, isso é a coisa mais preciosa. O amor ele te alinha com o teu projeto de vida original. O amor ele te alinha quando você faz as coisas que você ama e você ama as coisas que você faz. Você volta para tua essência. Por isso que é tão poderoso. Não há nada que o amor não possa curar. E é por isso que as pessoas que se sentem amadas, elas fazem coisas extraordinárias. E esse se sentir amado, ele tem alguns desdobramentos. Isso é uma das coisas mais preciosas que você pode dar para os seus filhos, tá? Ame incondicionalmente os seus filhos. Deixe muito claro para eles que não importa o que eles façam. Ai, mas vai ser um bandido
do mal. Você vai continuar amando. Deixe claro isso para os seus filhos, porque quando ele se sente amado, ele expressa o que há de melhor nele. Porque uma criança que se sente verdadeiramente amada, ela não entra pro crime. Ela não se mete com coisa errada. Ai, mas aí eu vou amar meu filho se ele fizer coisas muito erradas. Mano, você vai. Porque se você amar o seu filho incondicionalmente, você vai amar ele incondicionalmente. E uma criança que se sente amada, ela não vai se envolver com coisa errada, porque ela vai confiar em você. E aí ela vai te dar a permissão para que você oriente. Porque o teu filho começa a fazer coisa errada quando ele não sente que ele pode ser honesto com você. E aí se ele não for honesto com você, ele começa a fazer as coisas na surdina. Mas se ele sente que ele pode ser honesto com você e ele confia em você, ele permite que você, que tem mais sabedoria de vida, organize o caminho para ele, que você oriente. Não é obrigar ele a fazer algo. É você orientar. Olha, filho, esse não é o melhor caminho. Você pode fazer melhor. Você pode fazer uma coisa que é construtiva para você. Entende? Que é algo que talvez seus pais não tenham feito por você. Só que aí é isso. Tipo, não importa o que os seus pais fizeram. Quando eu falo isso, eu não tô falando para você culpar os seus pais, tá? Eles fizeram o melhor que eles podiam. E você tá fazendo o melhor que você pode. E tá tudo bem. Você tem que aprender isso. Você tem que lembrar dessa informação. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Mas agora, de um jeito ou de outro, independente do que tenha acontecido, você, que é adulto agora, ou que você já tem consciência das coisas, você talvez seja adolescente vendo esse vídeo, não importa. Você tem mais consciência das coisas agora. Você tem a responsabilidade de fazer por você. Não importa se os seus pais fizeram, deixaram de fazer, você tem a responsabilidade de fazer por você. Você tem a responsabilidade de se dar, de se nutrir. Esse vazio que você pode estar sentindo hoje, ele se cura quando você preencher ele. Não tem nada fora que vai preencher. É você. E o que é, quando eu digo que é você? É amor. É o amor que você dá para você. Se você é pai, se você é mãe, saiba que o sacrifício que você acha que você faz para os seus filhos, que você dá as coisas para eles e aí você não dá para você mesmo, você está fazendo um dever de casa muito errado. Você está fazendo um desserviço na vida dos seus filhos quando você se sacrifica por eles. E às vezes você é a pessoa que cresceu com sua mãe, seu pai se sacrificando por você, sem fazer para si mesmo. Só que o problema todo é que a gente aprende muito mais, por exemplo, do que pelas coisas que as pessoas dizem pra gente. Ou seja, teu filho ele não tá aprendendo a cuidar dele do jeito que você cuida dele. Ele tá aprendendo a cuidar de si mesmo do jeito que você se cuida. Então, se você fica fazendo tudo pro seu filho, mas você não faz pra você, não se cuida, aí você não cuida da sua aparência, não cuida da sua saúde, não cuida da sua alimentação, você não se cuida. Aí você cuida do seu filho. Ele tá aprendendo a se cuidar do jeito que você se cuida, tá? Tenha isso em mente. Você destrói o seu corpo, mas você cuida do corpinho do seu filho. Ele tá aprendendo que quando ele tiver que cuidar de si mesmo, ele vai se destruir porque você se destrói. Entende o que eu tô falando? Porque quando você não estiver mais lá para cuidar dele, ele vai seguir o seu exemplo. E ele vai fazer com ele o que você faz com você agora. Entende? E não tem como você prosperar, não tem como você ter um bom relacionamento se você não cuida de você. Muitas vezes você tá aí, de novo, cuidado para você não achar que amor é o que o outro faz por você, porque às vezes o outro faz por você, mas você não faz por você. E é por isso que você tá nessa relação. Que o outro tá te dando coisas que você não tá dando para você mesmo. Mas no momento que você se der essas coisas, você vai ter uma relação melhor. E você não tem que estar num relacionamento por conveniência. Você, de novo, como eu falei, você é Deus, e Deus é amor. Você é amor. Você é a expressão do amor em um formatinho de humano. Se você é a expressão do amor, você merece o melhor amor do mundo. Você merece ser amado, ser amada de forma incondicional. Você merece amar dessa forma também. É para você viver, sabe o amor que a gente vê nos filmes? Sabe aqueles exemplos daquelas pessoas que envelhecem juntas? Você vê aquele casalzinho fofo, de cabelinho branco, e eles se amam, você vê que eles são apaixonados, e eles não só se amam, eles são apaixonados um pelo outro. Você nasceu para sentir isso.
Você nasceu para viver isso. Só que aí você tá aí vivendo tudo errado, com crenças totalmente. Enfim, o sistema. Entenda. Você não sabe qual é a força da divina união. A divina união é quando você encontra a pessoa que é seu complemento divino, ele é o seu complemento perfeito. Todo mundo tem. São as duas. A tampa da minha panela, os dois lados da laranja e tal. Na verdade, são as duas faces da mesma moeda. Vocês se complementam. Isso é muito poderoso. O que é a unidade mais poderosa? E todo mundo sabe disso. E aí a Matrix faz de tudo para que isso não seja consolidado. É a família. Você percebe que os reinados, a coroa, eram famílias, eram clãs. E aí o que a Matrix vai fazer? Vai fazer de tudo para bater na família. Tô parecendo muito conservador com só que qual que é o problema? É que eles pegam a Matrix, ela pega verdades e ela coloca um monte de mentira. E qual é a forma mais você que mentia para os seus pais, você sabe. Qual é a forma mais fácil de mentir? É você pegar uma coisa que é mais ou menos a verdade e você colocar a mentira escondida, oculta naquilo. Ou seja, a Matrix faz isso. Ela pega a verdade e ela coloca um monte de mentira em cima. Por isso que às vezes parece que eu sou um liberal ou eu sou conservador no que eu tô falando. Entende o que eu tô falando? Fica parecendo isso porque eles usam a verdade. Só que eles usam a verdade do jeito que eles querem usar para manipular porque eles querem. Eu não sou nem liberal nem conservador. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, depois assiste, que eu vou botar aí o link na descrição e no card para você ver. Que é importante sobre isso. Então, a família é muito importante. É a unidade familiar que faz com que as coisas mudem. Você não tem uma noção, se você tem filhos ou você deseja ter filhos, você não tem a noção do que você pode fazer, sendo um bom exemplo para os seus filhos. Se você é uma boa pessoa e você. É porque tem muita gente hoje que tem medo, né, de botar filho no mundo, porque o mundo tá uma bagunça e etc. Cara, o que eu digo para essas pessoas é não tenham filhos mesmo. Nem todo mundo veio ter filho. A gente tem que ter. Não imponha a sua verdade para ninguém, nem sobre ter filhos, nem sobre não ter. Viva leal a si mesmo e deixe que o outro seja leal a si mesmo também. Teve gente que veio aqui não ter filho. E que bom que não veio fazer outras coisas. E tá tudo certo. Ter filhos ou não ter filhos, ter filhos é caminho para alguns e não é para outros, e tudo bem, tá tudo certo. Se isso é o seu caminho, cara, se você tem filhos, ou você deseja ter filhos, saiba que existem presentes que você pode dar para eles. O presente de você ser um exemplo, entenda, quando você é uma pessoa que você veio ter filhos, você é um exemplo de pessoa, de caráter, de valores. Você tá botando outro ser humaninho ali, você tá dando amor para esse ser humaninho ser o melhor que ele pode desabrochar como ser humano, você tá botando mais gente boa no mundo. Entende? Sem esse medo de, nossa, o mundo é um lugar caótico, o mundo precisa de pessoas boas. O mundo vai se tornar melhor à medida que mais pessoas despertem. Todo mundo tem essencialmente a bondade dentro de si. Só que aquela lenda que todo mundo conta, né? Muito comum, que tem dois lobos dentro de você, lobo bom e um lobo mau. E aí vence aquilo que você se alimenta dentro de você. Então todo mundo tem a essência do bem dentro de si. Só que algumas pessoas, elas perderam para a Matrix. Elas estão perdendo para o sistema. Elas começam a se afastar da essência delas. Lembra, sua essência é o amor. E a essência de todo mundo aqui. Só que algumas pessoas se afastam disso. Quando você se afasta da sua essência, que é o amor, você se sente perdido, sozinho, triste, sem propósito, como se a sua vida não tivesse sentido. O amor incondicional. Por que o amor é a coisa mais poderosa que a gente consegue fazer? E as pessoas que se sentem amadas, elas fazem coisas extraordinárias. E esse é um grande presente que você pode dar para o seu filho. Ele ter a certeza absoluta que você ama ele incondicionalmente. Porque, vamos lá, você observa que as pessoas que se sentem amadas pelos pais, elas fazem coisas extraordinárias. Mas não necessariamente elas têm esse amor pelos pais. Aí você vê as pessoas que têm uma fé inabalável em Deus.
Sabe o que as pessoas que têm fé inabalável em Deus sentem? Amor. Elas sentem o amor que Deus sente por elas. E aí essa pessoa pode estar sozinha, pode não ter apoio de ninguém. Ela vai fazer coisas extraordinárias, porque ela está sentindo, ela está em fase. E lembra que você é Deus, ou seja, em outras palavras, o que você está sentindo é o amor que você sente por você mesmo. A sua consciência mais elevada sente por você. Por isso que você pode nem acreditar em Deus, mas as pessoas que se amam genuinamente, a autolealdade é a expressão desse amor, né? Ser leal a si mesmo é expressar esse amor que você é. É você sentir esse amor por você. Então, quando você se sente muito amado por você mesmo, você faz coisas extraordinárias. É a sua essência. E aí, se o amor na relação tem que ser incondicional, eu te pergunto, se essa pessoa, ela ficasse cadeirante, você ia querer continuar com essa pessoa? Câncer, ficasse cego, entrasse em depressão, você ainda ia querer ficar com essa pessoa? Se vocês perdessem tudo, toda a estrutura financeira de vocês, você ia querer ficar com essa pessoa? Porque se precisa ter um contexto para você estar com essa pessoa, isso não é amor. Isso tem condições, né? É condicionado. Mas se você diz para mim, ficaria com essa pessoa. Aí isso tá mais próximo do amor. É por isso que a gente vai ver relações em que as pessoas, elas acontece alguma coisa e algumas vão embora e outras ficam. Desenvolveu câncer, algumas ficam, outras vão embora. Só que quando eu tô dizendo pra você isso, de novo, vamos lá. Se você ama alguém incondicionalmente, é porque primeiro você se ama. Então, eu não tô falando pra você desistir da sua vida porque o outro desistiu. Quando eu digo sobre ficar com alguém que tá na cadeira de roda, que tá doente, etc, não. Que a gente faz votos, especialmente no casamento, né, de alegria, na tristeza, na saúde, na doença, etc, né? Quando eu digo isso pra você, vamos lá. Eu não tô falando que você tem que ficar com alguém que desistiu. Quando a gente passa por algum baque na vida, de doença, enfim, de desestrutura da vida, né, é normal que a gente tenha um luto, que a gente vivencia aquele momento em que às vezes a gente perde meio o sentido da vida, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente se questiona, às vezes a gente fica com muita raiva. Tem as fases do luto, né? E isso, infelizmente, pode até demorar alguns anos, tá? Mas como eu sempre digo, o amor cura tudo. E aí você tá ali e amar essa pessoa vai ajudar ela a se reerguer e ver de novo que a vida é boa, independente do que aconteça. E aprender com essa situação, por que eu desenvolvi isso na minha vida? Aprender com isso e entender o que eu ganho com isso também. Porque às vezes a gente acha que as coisas são terríveis. Na verdade, às vezes é livramento, às vezes são coisas que levam você para um caminho que você não teria antes. O que acontece é que a gente não tem essa percepção muitas vezes, mas a doença, ela te realinha. A gente adoece quando a gente está longe da nossa essência. A doença, ela é uma ferramenta do teu espírito para você voltar para o teu caminho original. Entende? Então, assim, a doença, a desestrutura, qualquer coisa que aconteça de ruim, aparentemente, na verdade, tem a chave de uma coisa muito boa ali para você. E o seu amor, ele pode ajudar outra pessoa a passar por isso. E voltar a ter vontade de viver, entende? Só que, cara, isso não pode se prolongar. De novo, você se ama. Então, às vezes, como você ama incondicionalmente essa pessoa, você vai querer ficar com ela. Mas se ela desistiu de viver, você não tem que desistir da sua vida porque o outro desistiu. Ou seja, você vai amar essa pessoa, você vai continuar amando, porque você ama incondicionalmente à distância. Você não pode desistir da sua vida porque o outro desistiu da dele. Ok? O que não significa que acabou de acontecer, você não vai estar apoiando a pessoa no luto, entende? Percebe como são coisas diferentes? Então, se você ama essa pessoa, a pessoa pode fazer um crápula com você, você vai continuar amando. Não importa o que essa pessoa faça, você ama incondicionalmente. Só que você vai amar uma distância porque você se ama mais. Você primeiro se ama. E você não vai deixar que o outro, que não tem maturidade para ficar do seu lado, fique te fazendo mal. Você se retira. Isso não vai diminuir o seu amor pela pessoa. Mas você vai ter que seguir o seu caminho. Você não pode ficar se destruindo. Entende o que eu tô falando? Tem um exemplo até de uma minissérie que é muito legal, que é de Daisy Jones. Não sei se você já assistiu. Fala sobre isso. Fala sobre amor. O amor tem que ser construtivo e quando a gente está se destruindo, a gente tem que colocar nossos limites.
É um exemplo bom disso e é uma série muito boa, inclusive. E aí, como o amor incondicional, você vai perceber uma coisa muito bonita sobre o amor, que é, você pode listar várias características que você gosta da outra pessoa. Você pode listar várias coisas que você gosta que a outra pessoa faça por você. Mas aí é que tá. Você não consegue dizer exatamente por que você ama a pessoa. Não existe um motivo. Você percebe que não é um lugar de por causa de. Não é um lugar de apesar de. Tipo, tudo tem pró e contra, mas não tem motivo. Você simplesmente ama. Você ama porque você ama. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito no amor. Você, uma hora. Isso é muito comum quando você está conhecendo a pessoa e tal. E você percebe que é amor, né? Que não é mais paixão, é amor. Quando você não consegue explicar. Você simplesmente faz. Por quê? Porque isso é natural para você amar. A gente fica nesse sistema da Terra e aqui tem muita desestrutura. Mas perceba, quando você era criança você lembrava disso. Você só esqueceu. Quando você era criança era fácil você amar. Era fácil você se conectar com as outras pessoas. Quando você vê, você joga umas crianças jogadas ali, mesmo a criança tendo vergonha, sendo tímida e tal, daqui a pouco eles estão brincando, naturalmente. Era fácil se conectar com as pessoas quando você era mais novo. Só que você esquece. Você em algum nível, a gente vai vivendo e a gente vai sofrendo essas desilusões amorosas, essas coisas românticas, a gente vai se sentindo rejeitado e a gente vai acreditando que o amor é difícil, só que o amor é fácil. O amor é a coisa mais natural pra você. Você esqueceu disso. Só que quando você lembrar que amar é natural pra você, você vai começar a viver de acordo com as coisas que você ama. Você vai começar a fazer as coisas que você ama e amar as coisas que você faz. Isso é autolealdade. E aí você vai voltar para esse seu amor genuíno, você vai começar a sentir a sua empolgação. E quando você vive isso numa relação, o que acontece quando você vive uma relação em que você se sente amado incondicionalmente? Você sente que você é livre para ser quem você é. Você para de ficar usando máscara. Você sente uma alegria genuína, você sente uma vontade, uma inspiração genuína de fazer dar certo, de fazer acontecer. É natural. Você se sente inspirado a ser a sua melhor versão. Inspirado a querer mais, a ter mais ambição pela vida, a ter prazer na vida. Você sente tesão pela pessoa, você sente mais tesão pela vida também. O amor, ele faz isso com a gente. Quando é genuíno, é isso que faz. Se você sente que você não pode ser você mesmo, tem algo errado ali. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que necessariamente você hoje está numa relação que é errada, vamos dizer assim. Ou que essa pessoa não é a sua união divina, não é o seu complementar. Eu estou falando que talvez você precise resolver dentro primeiro, para resolver fora. Às vezes você está na relação certa, mas a forma como a relação está se dando é desonesta com vocês, tá? E quando eu falo sobre ser desonesto, também eu estou falando que assim, cara, se você tá numa relação de conveniência, você tá sendo desonesto. Você tá sendo desonesto com você, você tá sendo desonesto com outra pessoa. Você veio viver um amor extraordinário. Você veio se sentir incondicionalmente amado. Você veio amar incondicionalmente. Não aceite menos. E não ofereça menos também. Porque às vezes a outra pessoa, ela te ama desse jeito incondicional. Mas não é justo quando você não ama dessa forma também. Eu vi uma pessoa querendo dar um conselho de relacionamento falando assim, ai, melhor você estar com alguém que te ame muito, mesmo que você não ame tanto, do que estar com alguém que você ama muito e a pessoa não te ama tanto. Cara, você pode estar com alguém que você ama muito e que a pessoa te ame muito. Pra que você vai estar em outra configuração? A Matrix quer que você acredite que você não tem como ter esse tipo de relação. Isso é conto de fadas, mas você pode. E sabe por que você pode? Porque eu aposto que você já conheceu pelo menos uma pessoa, um casal, mesmo que seja pela internet, que se ama nesse lugar. Tá disponível. Isso não é exceção. Isso deveria ser a regra. Isso pode ser a regra. Você pode amar desse jeito. Não aceite menos. Então, não esteja numa relação por conveniência.
E, mais uma vez, você às vezes pode estar numa relação já com uma pessoa que é uma pessoa que faz bem pra você, que essa pessoa é o seu complemento divino, tá? Que essa pessoa, ela te ajuda a voltar pra Deus, vamos dizer assim. Só que, vou falar mais sobre isso em algum outro vídeo depois, sobre união divina. De repente eu trago até a minha esposa, que ela tem mais repertório sobre isso. Então já aproveita aí para se inscrever no canal para não perder. E quando eu te digo isso, às vezes não é sobre trocar a pessoa. Às vezes é sobre trocar como a dinâmica da relação está acontecendo. Eu vivi isso com a minha esposa. A gente viveu momentos em que eu sabia que era ela sabia que era eu, a gente se amava incondicionalmente. E a gente estava em uma situação que a relação em si estava destrutiva. Entende? Então a gente estava brigando muito, a gente estava se fazendo mal. E o que precisava mudar não era a pessoa com quem eu estava ou a pessoa com quem ela estava. A gente estava com a pessoa certa, vamos dizer assim. Só que a estrutura da relação precisava ser transformada. E aí, de novo, fora é o espelho de como é dentro. Então primeiro você tem que olhar para dentro, curar dentro. Para você ter clareza se a relação precisa mudar, a estrutura da relação, ou a pessoa. Você precisa olhar para dentro para ter essa clareza. Entende o que eu tô falando? E aí o que acontece? Você muitas vezes está num relacionamento, ou tá querendo um relacionamento, e você tá em crenças limitantes ali de escassez, de que homem e mulher não presta, de que você não merece amor, de que o casamento sempre termina em divórcio. Então muitas vezes, você tá preso por conta das coisas que você acredita. Isso tá te impedindo de manifestar, de materializar uma relação saudável. Se você quer ajuda para desbloquear a sua vida amorosa, toca no link da descrição para conhecer mais sobre os meus atendimentos. Isso é autolealdade.